Então eu sempre gostei de moda. Eu achava que eu ia trabalhar com isso, mas eu não via a possibilidade de trabalhar com isso. Eu não tinha estrutura para isso. Então eu me formei em administração. Durante a faculdade eu fiz meu primeiro emprego, foi na Caixa Econômica Federal, que eu ajudava as pessoas ali no caixa eletrônico. E depois eu fiz vários estágios em bancos. Mas muito se engana que quem trabalha na TV ganha rios de dinheiro, né? É uma fortuna. Mesma coisa que eu no bancário, né? Acho que bancário ganha uma fortuna. Existem os grandes nomes. Não significava que eu ia trabalhar na TV. Primeiro, para ver como eu me saía, se ela gostava, se eu também gostava. Enfim, fui lá, fiz o teste, daí um mês depois ela me chamou. Aí eu pensei, por que não? Foi uma oportunidade, eu trabalhava o dia inteiro, estudava de noite, trabalhava final de semana, né, em eventos, aquilo. E na TV a gente gravava à tarde e o programa ia ao ar da noite, como se fosse ao vivo, né? A gente gravava todos os dias. Então foi um desafio, mas foi uma grande oportunidade que surgiu na minha vida. Olá, empreendedores do Bodega de Negócio. Mais uma vez estamos aqui no projeto Bodega de Negócios. Esse projeto que é para influenciar e incentivar jovens empreendedores a acreditar nos seus sonhos. Porque hoje nós temos uma convidada especial aqui e essa história vai inspirar muitas mulheres, inspirar muitas pessoas. Vamos falar principalmente mulheres, né? Mas porque talvez alguns homens não se inspiram nessa história aqui, né? Talvez você que era jovem e não sabia o que fazer, você que começou na faculdade, depois cancelou e foi para outra faculdade, então tá tudo certo. Tudo na hora certa. Então, hoje, nós do Bodega de Negócios, César Bagatini e Tuane Tomé, nós temos a honra de receber aqui Suelen. Suelen, que é uma multi-empresária, vamos falar assim, né? Porque não tem quem define o que define ela, porque ela é dona de uma marca de couros, ela é palestrante, ela é consultora e ela vai explicar para nós o que realmente ela faz e quais são as especializações dela. Seja bem-vinda ao Bodega de Negócios, seja bem-vinda à Serra Gaúcha e a nossa casa é a tua casa. Querido, obrigada César, obrigada Tuane. É um prazer estar aqui com vocês e eu fiquei muito feliz com o convite. Eu conheci o César num evento que teve em Caxias, que eu fui uma das palestrantes. Isso é. E acho que agradei, né, a ponto do César me convidar para estar aqui. Mas é um prazer enorme estar aqui e falar sobre empreendedorismo, principalmente falar sobre uma mulher empreendedora e que faz várias coisas. É muito normal quando uma pessoa faz mais de uma coisa, as pessoas julgarem, no sentido, mas ela, o que ela faz afinal? Ou o que eu muito escutei, né? Quem faz tudo não faz nada. Então, eu sou a prova viva, real e financeira de que sim, a gente pode fazer várias coisas. Inclusive, desde sempre eu escutei do meu pai, talvez isso venha dele, que a gente não poderia colocar todos os ovos numa mesma cesta. Exatamente o que eu ia dizer. Então eu tenho os meus ovinhos, um em cada cestinha, né? Alguns tem uns que são os ovos de ouro, né? Outros estão ali maturando. Então, fazer várias coisas. Tem muita gente que faz, né? Agora, fazer e dar certo, nem todos. Então, começando o nosso podcast, Bodega de Negócios, Suelen, nós gostaríamos de saber de onde a Suelen vem, o que a família da Suelen fazia, entendeu? Se eram empreendedores ou não. Conta para nós aí. Então, primeiro, eu já agradeci, mas eu vou agradecer de novo. Teve um churrasquinho aqui antes, gente, que estava sensacional. Estava assim, ó, incrível, vinho maravilhoso. Nunca fui num podcast assim que eu fui recebida de uma maneira bem gaúcha, sabe? Bem acolhedora nesse sentido, né? Então, adorei esse formato. Parabéns, César. Então, Desculpa te cortar, né? Graças à Casa de Carne dos Amigos, né? Nosso amigo Joel, que é o cara que tá fazendo o churrasco para nós, né?
E Cave do Sol também nosso patrocinador, então já vamos fazer um brinde. Um brinde. A Casa de Carne e a Cave do Sol. E é o Gente, projeto Bodega de Negócios. Que Sucesso. projeto sensacional. Parabéns ao nosso assador, que realmente está incrível. A Bodega de Negócios conta com bons apoiadores, porque empreendedor apoia empreendedor. Sim. Então essa é a filosofia do Bodega, e esses patrocínios vêm para somar e para divulgar, né, produtos maravilhosos de qualidade e da Serra Gaúcha. Adoro. Mas falando um pouquinho da minha estrutura familiar, né? Então vamos voltar. A parte da família do meu pai, ela veio aqui da Serra, de uma cidade próxima que se chama São Marcos. Talvez vocês conheçam. E a família da minha mãe veio de Santa Catarina, de Araranguá, Criciúma. Né? Os meus pais se conheceram em Porto Alegre, então eu nasci lá. Eu venho de uma família que nós somos 3 irmãs dos mesmos pais, e depois meu pai se casou com uma outra pessoa e teve mais um filho. Então eu tenho 3 irmãs e um irmão por parte de pai. Então aqui São Marcos, italiano, e Santa Catarina, alemão. Exatamente. Por isso dessa beleza. Duas cidades. Exatamente. Legal, Muito obrigada. São Marcos italiano, inclusive eu tenho minha cidadania já belíssima graças ao meu avô. Até tem um meme que eu sempre brinco, né, que como é que tu sabe que a pessoa tem cidadania italiana? Tu não precisa perguntar porque ela vai falar. Né? Então, tipo assim, mas a cidadania ela veio aqui da Serra. Então meu avô morava aqui, meu pai morava aqui. Meu avô era caminhoneiro por parte de pai. E, enfim, a mãe dele veio da Itália, eles fizeram várias coisas e meu avô era caminhoneiro. O meu avô criou uma transportadora. Coincidentemente, o pai da minha mãe também era caminhoneiro e veio a trabalhar na transportadora do meu outro avô. Então, bem interessante assim a história. No decorrer do caminho, o meu pai, enfim, ele também era advogado, então ele advogava e tinha transportadora e foi indo. A minha mãe, ela teve 3 filhas jovens, então ela casou, ela casou com 17, 18 anos, super jovem, já teve 3 filhas, assim. Foi naquela época, né, que as mulheres, elas se dedicavam mais à família. Então, mas ela também teve um divórcio mais precoce. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, os meus pais se divorciaram, e daí a minha mãe começou a trabalhar. Então, a minha mãe é uma mulher muito batalhadora, que ela fez várias faculdades e hoje ela tem um espaço que é uma estética corporal. Ela acabou fazendo várias faculdades e não se formou em nenhuma. Então hoje com 60 anos, 60, né? 60 anos, minha mãe é jovem, ela faz fisioterapia, mas eu acho que deve ser a 5ª faculdade que ela faz e não termina, mas agora eu acho que ela se encontrou. Claro, porque também ela vem de uma fase de que não saber o que quer, ela primeiro criou as filhas, né? E faz parte desse processo, mas olha que interessante, Sueli. Teu pai teve duas profissões, tua mãe teve conhecimento, interesses em diversas áreas, e você é uma empresária que tem vários ramos de atuação. Exato, e é bem interessante porque todos os meus irmãos, as minhas irmãs e meu irmão foram para a área do direito. Então eu tenho uma irmã que é concursada, que ela é polícia civil, eu tenho uma outra irmã que trabalhou anos no tribunal, hoje ela está finalizando um doutorado, mas ela também está estudando, focando para concurso. Então eu sou a famosa ovelha negra da família. Porque a ovelha negra, né, que é conhecida como aquela que desbrava o mundo, né, que não é que não quer algo seguro, mas aquela que não tem medo de não ter algo seguro, né? Então, a vida inteira eu trabalhei muito. Como os meus pais eram separados, no final de semana do meu pai, quando eu tinha ali uns 14 anos, ele já nos levava para trabalhar com ele. Ele sempre foi muito trabalhador. Sim, imagina, né? Tinha 4 filhos para sustentar, 2 famílias para sustentar. E então ele sempre nos levou para trabalhar com ele no sábado, quando ele trabalhava geralmente ele trabalhava no sábado, geralmente era de manhã, trabalhava sábado, a gente almoça fora, depois ia fazer as nossas coisas. Então desde sempre eu trabalhei com ele e durante as férias eu também trabalhava com ele. Então nas férias, tipo, ele dava, enfim, folga para uma secretária, alguma coisa, e era muito engraçado porque eu trabalhar com ele fazia, na época, como ele era advogado, ele pegava e ele usava muito
Hoje tem internet, né? Eu não tinha internet. Então ele lia muito. Meu pai, tipo, a primeira coisa que ele fazia era ler. Ele lia 2, 3 jornais. E ele marcava citações do jornal pra gente recortar e colar, bem trabalho escolar, porque eram citações que ele usava em processos. Então, por exemplo, César Bagatini falou não sei o que, dele só anotava. 0 hora, dia tal, direito tributário, direito trabalhista. Então, a gente tinha pastas, era como se fosse a enciclopédia dele, para ele usar nos processos. E então, foi sua primeira experiência profissional com ele, com teu pai. Exato. E eu lembro também, uma vez eu estava na casa dele, ele era advogado, e ele queria que os filhos fossem advogados, ele me deu o Código Civil para eu estudar. E ele fazia eu ler aquilo, eu digo, gente, que chatice. Mas eu lembro que eu comecei a estudar, porque assim, ele fazia a gente ler, e ele cobrava depois. Tipo, ele queria saber o que tinha, pra não enganar, né? Porque no início eram livros, né? A gente dava uma engambelada ali nos resumos. E eu lembro uma vez que ele ficou super orgulhoso, que eu lembro que eu tava lendo alguma coisa sobre o Código de Trânsito, e falava que se a gente excedesse a velocidade, levava multa, mas se a gente andasse com menos da metade, também levava multa. Eu achei aquilo assim, como assim? Tu leva multa? Enfim, então eu tenho essas lembranças, né? Mas o meu pai faleceu cedo. Ele faleceu com 44 anos, super jovem também. E foi bem difícil, assim. Foi muito difícil porque, obviamente, meu pai era o provedor, né? Tanto meu das minhas irmãs quanto da minha mãe. Quando ele faleceu, eu estava na faculdade. Eu cursava, a minha primeira faculdade foi administração de empresas. Também entrei na faculdade super jovem, entrei com 16 anos na PUC. Mas era aquela história de não sei o que vou fazer, né? Mas direito eu sabia que eu não queria. Na época, a minha avó, por parte de mãe, ela era costureira. E eu passei muito tempo da minha infância também, às vezes, com ela. As minhas tias são jovens, uma até tá aqui comigo. Então, elas eram quase que irmãs mais velhas. Pra te ter uma ideia, eu tenho um tio que ele tem 3 anos de diferença minha. Então, nós éramos meio que, tipo, era tio que parecia primo, sabe? Então, a gente ficava muito tempo com a minha avó também. E a minha avó costurava em casa. E eu lembro de cenas, assim, de eu costurando umas roupinhas de boneca na máquina de costura da minha avó. Então, o meu sonho... E eu sempre tive uma mente muito criativa. Eu sempre fui de trabalhos manuais. Então, eu sempre... Às vezes eu tinha umas ideias, daí eu ia lá, eu bordava, eu pegava roupas da minha mãe, eu descosturava, eu costurava. Eu tinha uma linha, uma agulha e um sonho, né? E eu fazia, né, muitas coisas com isso. E então eu sempre gostei de moda. Quando eu saí do colégio e fui entrar na faculdade, a única faculdade de moda que tinha era em Caxias do Sul. Na época, minha irmã mais velha já estava na faculdade e não tinha como eu vir morar em Caxias do Sul para fazer uma faculdade particular. Então, eu já nem tinha tentado URGS, eu fui direto para PUC, enfim. Então, eu sempre gostei de moda. Eu achava que eu ia trabalhar com isso, mas eu não via a possibilidade de trabalhar com isso, porque eu não tinha estrutura para isso. Então, eu me formei em administração. Durante a faculdade, além de trabalhar com meu pai, enfim, com meus tios também, eu fiz meu primeiro emprego, foi na Caixa Econômica Federal, que eu ajudava as pessoas ali no caixa eletrônico. E depois eu fiz vários estágios em bancos, no Banrisul, enfim, que daí era bom, porque o horário era bom. Eu sempre trabalhei durante o dia, estudei de noite. Final de semana eu sempre fazia evento, eu era recepcionista de eventos, de festa. Tipo assim, eu sempre trabalhei, assim, sempre fui atrás. Porque assim, o dinheiro que meu pai dava era para pensão e pagava a faculdade. Então, para os nossos luxos, era um pouco do avô, um pouco da avó e te vira no mundo, né? Então, eu sempre trabalhei, assim, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre gostei de coisas, digamos que mais caras, com um apreço um pouquinho melhor. E eu sempre tive que ir atrás, porque o meu pai, a minha mãe, ela veio de uma família mais simples, e o meu pai já era de uma família melhor. Só que teve um momento que meu pai passou por muitas dificuldades. Imagina, 4 filhos. Hoje eu entendo, né? Eu fico pensando... Primeiro que eu entendo, digo, gente, como que minha mãe não enlouqueceu? Não, ou melhor, eu entendo... Agora eu sei porque minha mãe era meio louca. Porque tinha 3 filhas. Tá explicado. Tá explicado. E hoje eu também entendo do meu pai de
por muito tempo, tentar manter um padrão que a gente já não podia ter mais, né? De estar com os 4 filhos em colégio particular, de morar num bairro bom, sabe? Então, muito interessante quando a gente vai amadurecendo, né? A gente vai entendendo isso. Então, a partir daí, eu não tinha opção de fazer o que eu queria, eu tinha que fazer o que dava. Agora, por outro lado da família, do lado do meu pai, eu tenho uma tia que é nutricionista e ela era casada com um médico. E eu passava também muito as férias de verão na casa deles. E eles moravam em Santa Catarina, ele era aquele médico do interior, que ele era pediatra, legista, anestesista. Sabe aquele médico que é que é tudo? E a gente adorava, porque naquela época, tipo, eu lembro que ele era legista e, tipo, morria alguém, ele tava de plantão. Daí ele falava, tá, quem é que quer lá ver os mortos? Olha que horror. Mas a gente ia. Exato, era uma coisa assim, eu lembro que a gente ia no hospital com ele, acompanhar ele pra fazer cesárea. Era muito interessante isso, assim. E naquele momento, eu tive muita vontade de ser médica. E na época até eu lembro que chegou a ser um sonho, assim, quando eu tinha 14 anos. Só que os meus tios se separaram, os dois. E a minha tia, que era irmã do meu pai, né? E daí meu tio ainda disse, se tu quiser seguir na medicina, eu te ajudo com a faculdade. Mas aí acabou que desconectou. E, enfim, acabei indo. Mas talvez, por conta da influência dele, que eu achava lindo o que ele fazia pelas pessoas que ele atendia. E era cidade de interior, então às vezes, ao mesmo tempo que ele atendia a Unimed particular, ele também aceitava uma galinha de pagamento. Então era muita gente do interior que chegava às vezes com um saco das coisas que eles plantavam. Exato, era muito bonito aquilo, sabe? Então, mas no final de tudo, quando eu fui me inscrever para o vestibular, a minha mãe disse assim, minha filha, faz administração, porque com a administração tu vai ter base para te fazer o que tu quiser. E eu fiz. E por muitos momentos durante a faculdade, eu quis trocar de faculdade, trancar, eu já quis fazer publicidade, quis fazer várias coisas. E a minha mãe, ela era muito assim, como ela casou, ela casou, já engravidou e teve filhos, depois que ela foi estudar, assim, de faculdade, ela meio que obrigava a gente a ir pra faculdade. Então, às vezes que eu quis trancar ou trocar de curso, ela te segurava. Era tipo, não, olha só, é o que dá pra pagar e agora tu não vai mais trocar, agora tu vai acabar. Depois, se tu quiser fazer outra coisa com o teu dinheiro, porque agora já foi gasto tanto, então, sabe? Daí, por muitos momentos eu achei assim, que saco, não sei o quê. Mas hoje, nossa, como eu agradeço por conta disso. Muito ver, né? Falam muito da administração. Eu também sou administradora. Fala, quem escolhe administração é porque não sabe o que fazer. Mas é que a administração, ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo. Quem que é o chefe do médico? É um gestor, é um administrador. Então, quando tem a administração, tu pode circular por vários lados. E hoje, Suelen, pelo que eu vejo, tu tem várias linhas de trabalho e todas elas são sustentadas por essa base. Por essa base. Mas isso, eu não sabia que ia acontecer. Por isso que, até uma coisa interessante de falar, assim, por muitos anos eu trabalhei em banco, eu atendia muita gente. Então eu trabalhei em Caixa, trabalhei em Banrisul, que é o Banco do Estado, que tem um monte de pensionista, não sei o quê. Então eu aprendi a ter paciência com as pessoas. E no banco, no Banrisul, a gente circulava em várias áreas. Então, hora tu ficava no atendimento, hora tu ficava no almoxarifado, hora tu ficava no telefone, hora tu ficava na plataforma de atendimento, abrindo conta, fazendo empréstimo, isso e aquilo. Então, tu tem que ter uma paciência para lidar com todo tipo de público. Hora tu ficava lá na parte empresarial. Porque eu lembro assim que às vezes eu sabia de cor a senha de várias senhorinhas que precisavam de ajuda. E só que daí eu tinha que fingir que não sabia. Daí elas sempre vinham com um papelzinho, né? Faz. Então era muito legal, assim, porque daí tu tem que ter uma paciência. Tu ensina milhões de vezes, sabe? Ou às vezes era muito normal também vinha um filho com a mãe ou com a avó pensionista para fazer um empréstimo. Daí tu via que eram uns malandros, sabe? Daí era muito engraçado, assim, que daí tu começa a entender as pessoas. E a tu ter paciência pra N coisas, né? A gente brincava, assim, que era 1 para as 4, que o banco fechava às 4, né? Parece que parava um ônibus, entrava todo mundo, às vezes saía de lá às 7 da noite, porque o sistema era demorado, tudo era demorado. Então, assim, foi muito legal. Depois
eu vi, assim, por muitos momentos eu pensava, tá, mas o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Aonde isso vai me levar? Então, depois eu fui entender que a gente passa por vários processos, porque lá na frente tem um propósito para isso. Eu vejo a fala, César, antes a gente estava falando do Steve Jobs. O Steve Jobs, o discurso dele que ele fala, né? Que olhando para trás que a gente liga os pontos. E é uma grande verdade da vida. Por muitas vezes, e até hoje, assim, depois de ter mais idade, mais maturidade, mesmo hoje eu também passo por situações que às vezes não tá legal. E eu também sou uma mulher que tem minhas fragilidades, tem os meus ciclos, né? A gente tem uma parte que um momento é o mês ele é dividido em 4 momentos, né? Num deles eu tô mais irritada, no outro eu tô um pouquinho mais sensível. E às vezes, até hoje meu namorado às vezes fala assim, às vezes, mas por que tal coisa tá acontecendo? E ele diz assim, calma amor, talvez isso faça parte do processo. Logo passa. Logo passa. Então isso é muito interessante. Aí eu trabalhando, então, aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio na Itália durante a minha faculdade, foi o único momento que eu tranquei. Mas aí assim, voltando ali um pouquinho para a faculdade. Era sempre foi uma luta, assim, o me formar, né? Porque daí meu pai sempre atrasava. Aí a gente tinha que renegociar o semestre. Então a gente sempre entrava depois que já começava as aulas. E era no que sobrava. Era sempre uma novela. Aí no meio da minha faculdade, a minha irmã mais velha, ela estava finalizando. Eu estava no meio e a mais nova tinha recém-entrado. Era o primeiro semestre dela. O meu pai faleceu do coração. 44 anos, super jovem. E daí era uma mistura, assim, eram 2 tristezas. Uma porque a gente perdeu o pai. E a segunda era, gente, como que a gente vai pagar a faculdade? E agora? Sabe? Era bizarro, assim, eram 2 dores muito fortes. Tipo, e agora? A gente depende do nosso pai. Mas Deus é maravilhoso. Na PUC, e eu acredito que em todas as faculdades tenham, não sei dizer, mas eu acredito. Quando a gente paga a mensalidade, a gente paga um seguro. Que o responsável pelo estudante, se ele falece ou acontece alguma coisa que ele, enfim, não pode trabalhar, esse seguro quita a faculdade. Uau, eu não sabia dessa informação. Eu também, nunca soube. Mas a minha irmã mais velha foi atrás, não sei como, foi Deus, né? Nossa. E foi assim, a gente não ficou um semestre sem estudar. Porque assim, o meu pai faleceu em janeiro e logo já era. Tipo assim, a gente estava devendo e tinha que renegociar para entrar. Então foi assim, foi uma bênção tão grande. Deus é maravilhoso, né? Deus providenciou tudo. Então foi tipo assim, aquele alívio, sabe? Daí, claro, a gente começa a ter prioridades para várias coisas, mas assim, só o fato de ter a faculdade paga, nossa, aquilo já liberou um peso em todas nós, principalmente na minha mãe, né? Estava tranquilo em relação a isso, né? Mas vocês já viram que o negócio aqui vai ser difícil, né? Porque eu quase nem tô conseguindo falar aqui. Desculpa, Então vamos olhar o bico aí. Então eu quero lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, mãe empreendedora já, né? Resolveu criar os filhos. Aqui eu lembro, né? Da Maristela. A Maristela da Impulso Bem. Que também foi entrevistada aqui. Se você não assistiu ainda esse episódio aqui, assista. Porque há 36 anos atrás, agora, né, ela teve o desejo de abrir uma escola infantil. Imagina você, na tua época, lá 30... Não, nem era na tua época. Minha época. Lá 35 anos atrás, ela pensou assim, e botar na cabeça das pessoas, ou das mães, das avós, né? Que as crianças chegam para a escola. Que era melhor educar na escola as crianças do que com a avó. Ela teve uma situação muito cruel lá, mas deu certo. Hoje a Maristela está super bem, nossa patrocinadora aqui do Bodega de Negócio. E é uma das metodologias mais interessantes aqui do Bodega de Negócios. E depois, aí eu lembro que a Márcia da Drops de Menta, sabe a história da Márcia da Drops de Menta? É uma grande mulher, assim como a Maristela, tem uma história fortíssima. E quando você falou que quando criança brincava de boneca e costurava e tal, ela também tinha um sonho. Ela brincava de boneca quando criança, fazia os vestidinhos das bonecas e hoje ela é dona da rede Drops de Menta.
Que A mulher é fantástica, sensacional. entendeu? Uma história também, um episódio fantástico também. Não percam isso. E lembro também do último entrevistado nosso, do Diego. Eu sempre vou fazer isso depois, tá? Sim, Quando nos próximos episódios, se eu lembrar que de uma legal. situação que você É. contar, eu vou te mencionar também, né? Com a sua permissão, claro. Do Diego, o Diego da Imperbras. E também o pai era um cara simples, a mãe era uma senhora muito simples também. E pobres, né, no caso. E aí ele falava assim, ele disse, cara, quando eu ia pro mercado, eu tinha que comprar o arroz mais barato. Eu tinha que comprar o feijão mais barato. Eu tinha que comprar tudo mais barato porque a gente não tinha dinheiro para isso. E quando sobrava dinheiro, no final do mês, o mês que sobrava, aí então o pai levava nós para comer um X. Meu Deus, era a nossa festa, entendeu? Então, uma coisa tão simples, entendeu? Que para eles era maravilhoso, era bom, né? Então, só para a gente lembrar aqui, né? Que a Suelen, a gente falou aqui, eu não sabia da tua história, não tem nada escrito aqui, você não, faculdade, isso aí não tem nada, né? Daí, então, ela tem várias atividades, faz várias coisas, e aqui puxou, assim, vários empreendedores que aqui no Bodega passaram e falaram essas histórias. E o bom é isso, é se conectar com essas histórias, né? E fazer com que as pessoas aí fora, você, entendeu? Se você está passando por uma situação difícil, porque o meu pai não dá conta, porque a minha mãe não dá conta, e porque o meu pai separou, porque a minha mãe separou, não tem problema, não tem problema. Aqui está um exemplo vivo. Vida que segue. Vida que segue, entendeu? Problemas, ela teve, né? Venceu. Problema, outras pessoas tiveram e venceram. E hoje também você vai ter problema. Só que depende daquilo que você faz com aquilo que está acontecendo no momento. Né? Exato. E quando a gente olha de fora, a gente vê uma mulher bem-sucedida, assim como a Sueli, a gente vê um homem, um empresário, que está prosperando, ninguém sabe que a pessoa passou para chegar até ali. E por isso o Bodega de Negócio traz história, traz conexões, porque a gente vê que é possível, né, César? Essa é a filosofia do Bodega. É possível dar certo, é possível fazer com que a empresa cresça, que prospere e o sonho vire realidade. Exatamente. Então, antes de a gente começar na parte profissional da Suelen, falar o primeiro emprego dela, como que começou a vida profissional dela, nós não podemos deixar de mencionar os nossos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores, então, do Bodega de Negócio, a malha que veste Bodega de Negócio, Malhas Gedon, né? Então, está aqui o nosso primeiro patrocinador, Malhas Gedon, está entre as 5 maiores empresas de malhas do estado do Rio Grande do Sul e é aqui em Bento Gonçalves. Casa de Carne dos Amigos, Suelen. Amei. Sem comentários, Aprovadíssimo, né? sem comentários. Sem comentários. Cabo do Sol, Sensacional. sem comentários também, né? Da Londer. Sem comentários. né? Sem comentários, Muito bem né? hospedado. Um abraço aí, seu Tarcísio. Inclusive, hotel lotado. Isso aí. Olha, é bom ver, né? Aqui, ó, muita gente. Muito Isso legal. é Bento Gonçalves, isso é Serra Gaúcha, né? Aí depois, Febracis, maior escola de treinamentos da América Latina. Aqui nós temos eu participei, Participei, vai recomendo. participar de novo. E aqui, quem sabe a Sueli vai ser a próxima aluna da Febracis, né? Paulo Vieira, Vânia teve aqui também, o último episódio nosso é da Vânia. Ela é a diretora da Febracis. Gente, que Eu sensacional. postei, tô postando agora. Isso aqui é a semana, né? É os 15 dias aqui da Vânia Tomé. E Tomé também, né? Tomé, gente boa. Mercado Niquete, nosso parceiro. Esse pãozinho também é do Mercado Niquete. Sensacional. Parece um doce, né? Multimóveis, 30 anos de multimóveis aí. Empresa aqui de Bento Gonçalves também. Então, Bento Gonçalves é uma cidade próspera por causa disso, né? Eu estou falando aqui de Cabo do Sol, que eu falei Cabo do Sol está aqui no Vale dos Vinhedos e a família Passarinho é lá de Flores da Cunha, então também vamos estar aqui para contar a história deles. 98 anos de Betim. Regla, rede de lojas, Regla, são mais de 38 lojas, no seu Elias Paludo, esse cara também fantástico a história dele, não perca essa história, esse episódio que é maravilhoso.
Projinha Academia, nosso amigo Falcão, Veralto Auto Tradição, concessionária Volkswagen aqui, Bento Gonçalves, Veranópolis, Santa Maria, Guaporé. Então, também, Volks é com a Auto Tradição na Serra Gaúcha. De Paulão Galeto, já jantou de Paulão Galeto? Eu amo de pão. Melhor galeta do Brasil. É difícil alguém não ter jantado É minha preferida das galeterias. E nós não combinamos, tá? Nada, tá? Paulo Jeremias, Emiliano. Nós não combinamos nada. Falou porque gosta. Elevatos, nosso amigo Guilherme. Tipo assim, a empresa que faz hoje segurança e monitoramento 24 horas das casas de alto padrão, dos condomínios de alto padrão aqui da Serra Gaúcha. Então, Elevados com o Guilherme, nosso amigo. E Pulso Bento, da nossa amiga Maristela, que nós acabamos de falar, né? Então, da nossa amiga Maristela. E eu quero agora, falando antes do negócio aqui da Suelen começar, né? Então, deixa eu pegar aqui o negócio aí. E também uma nossa patrocinadora hoje, levando em consideração 2 mulheres, né? A Tuane, que contribui com a gente aqui, e a Suelen, então, a Inspiração Simples deixa uma lembrancinha para vocês. Obrigada. Olha. Tuane, para você também. Podemos abrir já. Claro, Agora, abrir agora. Isso. Ai, eu nem pergunto, já. Inspiração, presente Ai, pra que você, lindo! né? Ai, adorei! Eu lembro teu braço, deixa eu ver. Ai, lindo! Sim, você abre assim, Inspiração Simples, então, joias inspiradas na alta joalheria. Amei! Nossa, sensacional! Conferindo o Instagram. E ali, ó, Amei! então, Peças lindíssimas. eu até fiquei na dúvida, assim, quando a Inspiração Adorei. Simples mandou Amei. aqui, eu vi que você tem um Cartier no dedo, né? Eu digo, foi invertido, mas... Não, mas tá linda, a gente adora. Muito legal. Amo. Adorei, nossa, Inspiração sensacional. Simples manda pra vocês aí. Eles têm Joias loja aqui em inspiradas Bento? na alta joalheria. Só online. Ai, que Só bacana. online. Isso. Amei. Vou colocar. Não, muito bom. Novos. E aí, então, damos continuidade agora. A Suelen, então, depois que ganhou a joia, agora quem sabe Adorei, vai muito falar mais agora, né? obrigada. Eu também ganhei presente antes também, né? Isso aí nos Amei. bastidores, depois nós vamos mostrar o presente aí. Muito obrigado lá. Muito obrigada. Amei, muito bom gosto. E assim, ó, um acabamento Maravilhoso, impecável. né? Isso é inspiração. Parabéns. Então, retomando a nossa entrevista, então, fala para nós, Suelen, daí como começou a tua vida profissional? Faculdade, toda aquela dificuldade, aí depois você teve aquele alívio, né? Uma situação inesperada, claro que não foi boa, né? Mas nem tudo vem por mal, né? E aí, então, daí já estava mais tranquilo em relação à faculdade. Agora Tinha dado um alívio, né? Isso, agora é só estudar, né? Era só... Não é bem assim. era mesmo, poderia ser, né? Na época eu já namorava o meu ex-marido. Eu fui casada durante 15 anos. Então, meu pai morreu, eu tinha 21. Eu tinha 20 anos. E eu casei aos 22 anos. Mas eu já estava com meu ex-marido, que na época era meu namorado. E fiquei até os 35. Hoje eu tenho 39. E então foi... Acho que Deus é o Deus de detalhes que prepara tudo, né? Então, acabou que eu tive esse apoio masculino, que eu acho super importante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma pessoa, eu gosto de cachorro, de gato, de tudo quanto é, sabe? Eu não gosto de ficar sozinha. Não que eu não gosto de ficar sozinha, eu prefiro ter né? Casa cheia, Casa cheia. mesa, presença. Então, foi um momento difícil, mas foi um momento também que foi uma mudança, né? Quando meu pai faleceu, eu era uma menina ainda, com 20 anos eu era uma menina, mas eu acabei virando uma mulher, né? Por conta da vida, das coisas. Então, enfim, aí eu já estava com meu, então, ex-marido, que na época era namorado, e uma vez, lá em Porto Alegre, tinha uma revista que o nome era South Star. Era uma revista bem famosa, que era uma revista que circulava na High Society. Então as capas eram sempre, enfim, pessoas importantes na sociedade, no meio artístico da região. E eu trabalhava no escritório, na época, na área administrativa, e o meu amigo era dono dessa revista, um amigo meu.
E depois do escritório, eu ia para a revista e trabalhava como free ali, recebendo ali, sabe? De bonita, entregando revista, recepcionando as pessoas. Aí o meu amigo, ele era muito bem relacionado. E na época, no coquetel, então iam as pessoas, enfim, influentes da sociedade. E ele era muito amigo do pessoal da TV Pampa. E a dona da TV Pampa estava lá. Aí, no dia seguinte, ele me ligou e disse, olha, uma das donas, né, que é filha do dono, que era, no caso, a diretora artística, a diretora geral, né? Ela, a Cristina Gadré, pediu teu contato e tal, ela te achou muito bonita, eles têm um programa de TV que é novo, se chamava Estúdio Pampa, e ela pediu se eu posso passar teu contato, eu quero saber se tu topa, posso passar. Não sei se tu já pensou em trabalhar em TV e tal. Eu, olha, nunca pensei, mas, né, passa, isso não quer dizer nada, né? Aí ela me ligou, foi super bacana, ela falou que adorou meu perfil, falou um pouco do programa que eles estavam lançando, já estava no ar, e que ela procurava de alguém com um perfil estético como o meu. E ela tinha me achado muito simpática, enfim, como eu era amiga do Cláudio, ela queria me convidar para fazer um teste. Esse teste não significava que eu ia trabalhar na TV. Primeiro, para ver como eu me saía, se ela gostava, se eu também gostava. Enfim, fui lá, fiz o teste, daí um mês depois ela me chamou. Aí eu pensei, por que não? Foi uma oportunidade, eu trabalhava o dia inteiro, estudava de noite, trabalhava no final de semana, né, em eventos, isso, aquilo. E na TV, a gente gravava à tarde e o programa ia ao ar da noite, como se fosse ao vivo. Então, a gente gravava todos os dias. Então, foi um desafio, mas foi uma grande oportunidade que surgiu na minha vida. Na época, a gente não tinha as redes sociais como nós temos hoje. E a TV Pampa, para mim, ela funcionou como uma lupa no meio de, sei lá, hoje temos 2 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul, né? Então, eu era uma das apresentadoras. Eu estudava administração, trabalhava em banco, trabalhava em escritório, trabalhava sempre em área administrativa. Sempre fui uma pessoa comunicativa, mas eu tinha minha certa timidez. Enfim, então, na TV, eu obrigatoriamente desenvolvi esse lado da comunicação. Então, para te trabalhar na TV, hoje eu não sei como é, mas na época, para te ser uma apresentadora, tu não precisava ser jornalista, mas tu tinha que ter... a TV Pampa, ela tem um sindicato dos radialistas, porque a TV Pampa, ela tinha TV, jornal e rádio, e tem até hoje. Então, eu precisei fazer um curso de radialista, que é um curso de comunicadora, locutora, apresentadora e animadora. Esse era o curso. Então, eu precisava lá do número X para poder credenciar. Mas eu fui fazer o curso já trabalhando. Então, foi um lugar muito bacana, porque eu me desenvolvi, eu aprendi a falar, eu aprendi a me comunicar, a ser clara, né? Porque muitas vezes a gente fala e as pessoas não entendem porque nós não somos claras. Então, eu comecei a ver isso na prática. Então, assim, foi um grande desafio. Durante 8 anos, eu trabalhei na TV. Dentro da TV, eu passei em vários processos. Então, assim, eu tinha um contrato para ser apresentadora. Aí, se eu fosse produzir alguma coisa, daí depois eu tive um outro contrato que era de produtora. Aí, depois eu tive um outro contrato que era de publicidade. Então, a gente vai, enfim, vai ir agregando funções e agregando... Vai somando. Mas, vai ganhando valor, igual bodega de negócio. Vai ganhando valor. Mas muito se engana que quem trabalha na TV ganha rios de dinheiro, né? Ganha uma fortuna. A mesma coisa que eu no bancário, né? Acho que bancário ganha uma fortuna. Existem os grandes nomes, assim como no futebol, né? As pessoas acham que todo jogador de futebol ganha muito dinheiro, mas não, tem os principais que ganham, mas todos os outros atletas não ganham. Mas a gente tem que levar em consideração aqui uma coisa, né? Ela sempre estava preparada para as oportunidades. É isso que nós queremos que vocês entendam. César, perfeito isso. Sim. Desculpa até eu não ter falado isso, mas é um gancho importante. Eu sempre fui muito vaidosa. Eu nunca saí de cara lavada em nenhuma situação, desde sempre. Isso vem da minha família, do meu pai, era um homem muito vaidoso. Meu pai era um homem muito bonito, muito elegante, muito arrumado, muito cheiroso. Mas meu pai era um homem grandão, sabe? Com
barba. E eu lembro, assim, que às vezes ele ia na escola, Buscar a filha na escola. ou em alguma reunião de conselho, e as professoras ficavam assim, porque ele sempre, sabe, sempre foi um homem bem arrumado, cheiroso. Então, sabe aquela pessoa que passa e o rastro do perfume fica? E eu lembro, assim, ele saía do elevador do prédio, às vezes entrava, assim, achavam ele um charme. E eu lembro que aquilo era uma coisa que ele também nos podava quando a gente não estava alinhada da maneira que ele achava que a gente tinha que estar. Eu lembro uma época que era moda, na adolescência, usar calça arrastando. Era umas calça pantalona, tipo boca de sino, assim, que arrastava. Ele achava aquilo assim, ó, calça rasgada, nossa, pra ele era... Enfim, então o meu pai, ele tinha esse perfil mais refinado. Ele era um homem muito elegante, poderoso, sabe aquele pessoa de presença. E sempre gostou muito de joia, sempre de couro, sabe? Então era muito bacana isso. Eu não vou falar quem que é o cara, mas um amigo meu me pediu, né, pra mim pedir pra... Quando tu foi lá na TV, lá, tu era bonita assim ou... Não, eu sempre fui bonita. Óbvio que eu dei uma boa lapidada, mas eu nunca passei despercebida. Eu sempre fui uma mulher de presença. Em se cuidar, tanto imagem, comportamento. Não, eu brinco, né? Que nem eu tenho a minha avó por parte de pai, uma vez ela disse assim, alguém falou, como a Sueli tá bonita dela, sim, foi lapidada de cabo a rabo. Literalmente, não, realmente. Eu tenho nariz, eu tenho lipo, peito, isso, aquilo, mas assim, a estrutura sempre foi bem. Tanto que quando eu fui trabalhar na TV não tinha plástica nenhuma, pelo contrário. Não tinha nada. Então, mas se cuidava, estava preparada para quando a gente vai pra frente das câmeras, daí a gente começa a olhar umas coisas, né? Tem um defeitinho aqui, tem um negócio o nível de exigência. Claro, foi aí que eu comecei, fui ajustando coisas que eu não gostava. Na verdade, sabe o que é interessante? Quando a gente, na época, né, não tinha as redes sociais, a gente não tinha as câmeras, assim, tão acessíveis, né? Era foto de... Eu comecei a me incomodar com coisas no meu corpo porque pessoas apontavam. E daí aquilo nunca tinha me incomodado. Aí eu comecei a ouvir algumas críticas e eu comecei a olhar para aquelas coisas e realmente não... E isso faz sentido com aquilo, quando é saudável, né, Suelen, com a tua profissão hoje. De ajudar pessoas a se lapidar para ser a sua melhor versão. Claro. Porque quando a gente está envolvida com a nossa vida, com a nossa imagem, batida no espelho, a gente não consegue identificar pontos que, se a gente melhorar, vai aumentar a nossa percepção. Exato. E, consequentemente, vai fazer a gente ganhar dinheiro, a gente prosperar, a gente está aberto como uma lupa, né? Como você falou, uma lupa para as oportunidades. Mas assim, eu nunca tive nada, tanto que fui trabalhar na TV, né? Se alguém se incomoda com alguma coisa da sua imagem, vai trabalhar na TV. Mas assim, eu sempre fui muito bem produzida. Mas tem gente feia também na TV. Também. Mas é uma pessoa com uma autoestima maravilhosa. E se ela não tivesse autoestima, ela não... Era isso que eu queria levantar aqui, ó. Essa situação, né, cara? Pode ser feio também, pode trabalhar também, mas a autoestima tem que estar lá em cima. Tem que estar lá em cima. Tem que se garantir. Né? Mas assim, tu falou uma coisa muito importante. Eu estava preparada. Eu não sabia que naquele dia, depois de eu trabalhar o dia inteiro, numa quinta-feira chuvosa, eu ia estar num lugar, eu ia receber uma proposta de um trabalho que, a partir dali, mudaria a minha vida. Mas eu estava preparada, independente do meu dia ter sido cansativo ou não. Aquele dia tinha faltado aula para trabalhar, sabe? Então, assim... O que o César falou é isso. Eu sempre estive pronta. Porque tu não sabe se tu vai pegar o elevador, de repente, com o teu futuro chefe, com o teu futuro sócio, ou com o teu futuro marido, ou com a tua futura sócia. Não sabe. Essa era a pergunta que eu queria te fazer agora. Eu vi os comentários assim, como que é essa vida de trabalhar na TV e se produzir para aquele momento da apresentação ali? É bem... Quanto tempo antes acordava? Então, como eu gravava de tarde... A Tuane também pode falar isso. Eu vou dizer que eu sou suspeita, que eu não fico sem batom, sem maquiagem também, Suelen, me identifico contigo, porque eu vejo a importância de dentro para fora. E eu brinco do batom vermelho, né? Tem uma fala que eu falo muito, porque tem mulheres que falam, mas batom vermelho, eu queria tanto usar, mas eu não sinto a vontade, né? E digo que o batom vermelho não é para os outros, mas como tu se sente quando tu passa batom vermelho, tu cuida, tu se ama. É empoderada. Então, quando tu vai fazer uma negociação, tu vai negociar melhor
porque tu tá mais feliz, tá com autoestima, e a autoestima tem do lado interno, mas o externo ajuda a construir o interno, né? Se a gente não fizer a nossa parte, que tá no nosso alcance. Tu falou uma coisa muito certa, porque óbvio que a gente sabe que o que importa, de fato, a gente tá bem por dentro, mas às vezes a gente precisa começar por fora essa transformação, que daí de fora a gente consegue chegar até dentro, porque se fosse fácil, né? Então, assim, eu estava sempre preparada. E durante a TV foi muito bacana, porque eu sempre... Isso não foi na TV, tá? Em todos os trabalhos. O meu pai sempre foi muito exigente. Então, eu sempre entreguei mais do que eu fui contratada. Eu sempre entreguei mais do que esperavam de mim. Até porque eu tinha 3 irmãs, 2 irmãs e um irmão. A gente tinha que fazer mais para ser notada pelos pais, né? Então, assim, inconscientemente é isso que acontece. Então, assim, eu nunca fui a melhor comunicadora. Tinha jornalista, tinha gente que... Tem gente que tem facilidade na fala. Eu não tinha, sabe? Talvez a minha voz era um pouco anasalada, eu tive que fazer fono, isso, aquilo. Mas no que eu podia ser melhor, eu era. Eu sempre tive muito bom gosto, modéstia à parte. Então, as minhas roupas sempre eram as mais bonitas. Eu estava sempre impecável. Eu sempre trazia algum diferencial. Eu sempre me propunha a trazer coisas novas para a TV. Por exemplo, às vezes, a gente gravava programa, mas às vezes, por exemplo, ia ter o show do Chitãozinho Chororó. Eu pegava o meu carro, eu pegava a câmera, eu entrava em contato com o pessoal, eu ia lá, eu entrevistava, eu editava a matéria, eu decupava, isso não é uma coisa fácil de fazer, daí o editor que fazia tudo, mas assim, entregava tudo mastigado para trazer um diferencial, às vezes, para o programa, e ninguém me pedia nada. Às vezes até negavam eu fazer, porque eles tinham que pagar hora extra para o câmera, para isso, para aquilo, porque geralmente show é de noite, é final de semana. Então, assim, eu sempre fiz mais do que me pediam. Outra coisa que eu sempre fiz também, eu sempre mesmo, depois eu já estava, meu ex-marido era uma pessoa bem financeiramente, eu já estava numa situação melhor, mesmo, eu sempre tive muito respeito pelos meus superiores. Então, eu sempre respeitei a hierarquia. Mesmo que às vezes eu achasse que aquela pessoa que era minha superior era mala sem alça. Eu nunca bati de frente, eu sempre fui muito hierárquica e muito respeitosa. Aí a gente vai pro comportamento, né? Porque beleza é comportamento, é atitude, é a imagem, é um conjunto de coisas. Eu costumo dizer que a imagem abre portas, mas é o conteúdo que fecha negócios. Então, muito se ouve, a mulher é bonita, por isso que ela conseguiu o que ela conseguiu. Sim e não ao mesmo tempo, porque não basta só ser bonita. Então, uma vez eu escrevi uma coluna para o Jornal Gazeta, aqui em Bento Gonçalves, e nessa coluna eu recebi um e-mail de um homem dizendo assim, é fácil tu falar sobre isso quando tu é uma mulher loira de olhos azuis. Né? Então, assim, olha o preconceito. Né? Então, às vezes a gente é julgada pela aparência também por se arrumar, por se cuidar. Mas uma imagem vazia também não traz resultados. É isso que as pessoas têm que entender, que é um complemento, é um algo a mais. E as pessoas falam muito de beleza abre portas, mas também fecha muitas portas. Eu já deixei de trabalhar para vários lugares, para várias pessoas, por eu ser muito bonita ou muito... Não, é que muito bonita fica uma coisa... ela é maravilhosa. Não. No sentido assim... Eu sou grandona, eu gosto de pele, eu tenho cabelão, sabe? Sabe? Eu tenho uma postura ereta, eu ando, eu não... Sabe? Então fica aquela coisa assim... Que, às vezes as pessoas... Então assim, por muito tempo, pessoas que não me conheciam, às vezes, achavam que tipo, nossa, ela deve ser metida, isso, aquilo. E não sou, eu sou uma pessoa normal. Pelo contrário, eu, modéstia à parte, sou muito querida. Muito querida. Mas eu sou mesmo, sabe? Hoje eu não tenho vergonha de falar por muito... Às vezes eu falo, não, mas eu sou realmente muito querida. Sou muito querida, muito humana com todo mundo. Não sou melhor que ninguém. Talvez melhor que algumas pessoas. Mas não sou a melhor do mundo em várias coisas. Mas eu tento ser a minha melhor versão todos os dias. Mesmo que às vezes eu não esteja com aquele ânimo, sabe? Mas hoje eu tenho Deus na minha vida. Eu sou cristã, sou evangélica,
Eu me batizei já faz 2 anos e foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E hoje eu entendo muitas coisas, comportamentos que eu tinha lá atrás, que não que eu julgue, mas que hoje eu não teria, sabe? Várias situações, assim, que... E eu acho que Deus é maravilhoso, toda honra e toda glória para Ele. Amém. Amém. E acabando esse primeiro episódio aqui, então, com chave de ouro, não percam o segundo episódio, que o segundo episódio, então, vai ter a vida profissional de Sueli. E aqui nós encerramos assim, ó, 3 pilares principais, né? Hoje, eu não tenho problema de andar com mulher que ganha mais do que eu, ou de trabalhar com mulher bonita, né? Não tenho problema. Então, ó, não basta ser bonita. E também não basta ser bonita e inteligente. Tem que ser bonita, inteligente e estar preparada para as oportunidades, né? Aí esse tripé aqui funciona. E aqui eu quero lembrar de novo o meu amigo, né? Diego, que esteve aqui, esse cara que eu falei da humildade e tal, que o pai dele era pedreiro e ele sonhava em ser arquiteto. Ai, querido. E ser engenheiro e tal. Só que ele, como ele sempre buscava coisa mais barata, ele disse, como que eu vou? Nunca vai ser possível isso, porque como que eu vou fazer uma faculdade? E hoje o cara é formado, o cara tem várias formações e tal, e é dono de uma empresa que está atendendo o Brasil e muito bem sucedido, obrigado. Então, assim, ó, é possível. Só que você tem que acreditar nos teus sonhos e fazer a sua parte. Beleza, pessoal? Até o segundo episódio.